Olá, meus amores, é a Maria aqui com vocês de novo. Hoje, 17 de março de 2022. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre luto e como voltar a ter paz na mente depois que você passa pelo processo da perca de um ente querido. Então, mas antes, vamos lá fazer o nosso resuminho. Nós fomos criados por Deus, sua imagem e semelhança. Nós somos parte da consciência divina. Apenas parte dessa consciência vem e encarna no corpo. A outra parte continua junto com Deus e tem conhecimento de tudo. É o nosso eu superior. Tem gente que fala eu interior, não importa muito o nome, é tudo a mesma coisa. Então, como conquistar a paz na mente depois da perca de um ente querido? Eu quero que você saiba que mesmo as pessoas que são altamente espiritualizadas, que conhecem, que têm comunicação com os espíritos, que entendem como as coisas funcionam, mesmo essas pessoas, quando elas perdem um ente querido, uma pessoa que é muito próxima delas, que elas amam, elas sofrem. Até mesmo essas pessoas sofrem. Por quê? Porque elas vão sentir falta do contato físico. Elas vão sentir falta, não tem como não sentir falta. É importante esse período de luto para cada pessoa. É importante porque é importante que você processe esse trauma para que ele não fique escondido no seu subconsciente e venha te atormentar depois. Mas o problema é que algumas pessoas estendem esse período de luto indefinitivamente. É aí onde gera o problema. Então, existem muitas razões por que as pessoas fazem isso. Primeiro, a maioria delas é falta de conhecimento. Por exemplo, é muito difícil para uma mãe perder um filho ainda na barriga. Ter um aborto espontâneo ainda quando está na barriga. Mas elas tentam culpar a si mesmas, elas ficam tentando encontrar razão. Mas a verdade é que a razão não está no plano físico, você não fez nada errado. Aquele espírito que veio, ele decidiu que ia vir por aquele determinado tempo, simplesmente. Às vezes ele só precisava daquele pequeno tempo para completar o conhecimento dele, para completar o crescimento dele. Para terminar de purificar a alma dele, a consciência, e ele chegar num estado de consciência para ir de volta para a luz. Ou de repente ele só precisava daquele tempo para mudar, fazer uma pequena mudança na consciência dele, para prepará-lo para a nova experiência que vai ser mais no futuro. Mas tem existido muitos casos de aborto espontâneo ultimamente, nos últimos anos, porque muitas crianças, que eles chamam crianças cristais, crianças índigos, muitas crianças estão vendo seres de luz, que já estão lá vibrando na luz, estão encarnando aqui na Terra para ajudar na ascensão do planeta, para trazer mais luz para o planeta. Esses seres de luz, quando eles encarnam quando eles vêm para o corpo da mãe, eles precisam reduzir a quantidade de luz para ficar compatível com a vibração da mãe. Porque se ele estiver com a luz, cada luz tem uma vibração, se estiver vibrando muito mais alto do que a mãe consegue suportar, do que a mãe está vibrando, aí o aborto vai acontecer. Então, muitos deles, eles fazem uma tentativa,
até mesmo para entender, porque isso é uma coisa que eles começaram há pouco tempo, para eles entenderem, e cada caso é um caso. Então eles vêm e dá uma testada, não funcionou, a gente precisa reduzir mais a luz. Ou a gente precisa, tipo, tentar incentivar a mãe a aumentar a energia dela. Por exemplo, eu tive um caso desse. A minha primeira gravidez foi um aborto instantâneo, ainda no começo. Eu fiquei triste porque eu já queria, claro, toda mãe sempre quer, mas eu decidi, Deus decidiu assim, então deve ser por uma razão. Aí eu tive a minha filha e 3 anos e meio depois eu tive o meu filho. E aí foi confirmado para mim, através de um meio que eu não vou explicar aqui agora, que aquele aborto, na verdade, era o meu filho. E ele estava testando, meio que testando as águas, para ver com que quantidade de luz que ele tinha que diminuir. Eles não apagam totalmente a luz porque eles têm que vir com o máximo de luz que eles conseguem vir para poder fazer a diferença aqui. Então tem essa coisa de tentativa e erro. Aí faria sentido para mim ficar sofrendo pela dor daquele aborto pro resto da minha vida, sendo que o meu filho tá aqui. Então, tudo existe uma razão. É claro que você sofre, no momento você sofre, mas aí você trabalha aquele trauma e entrega nas mãos de Deus e segue a tua vida pra frente. É muito difícil para uma mãe perder um filho pequeno, qualquer idade. Mas imagina você perde um filho ainda criança. Aí, mas ele tinha tanta coisa para viver, que como que Deus pôde fazer isso? Isso não tá certo, isso e aquilo. Mas a verdade é que aquele espírito decidiu que só eu viria por aquele tempo. Não existe acidente. Mesmo os acidentes não são acidentes, eles são planejados no mundo espiritual. Muitos já vêm com doenças no sangue que já programada para ser ativada a determinado momento. Então, é tudo programado, porque o corpo precisa de uma razão para parar de funcionar. Então, sempre existe uma razão por trás disso. E a razão é sempre para o crescimento, o desenvolvimento da consciência dessa alma e de todos os envolvidos. É sempre buscando conhecimento. Coisas que a gente vê aqui, acontecendo aqui, que a gente fala, mas isso não podia acontecer, não tá certo, não podia acontecer. Imagina essa criança de 5 anos morrer desse jeito. Não podia acontecer. Mas a gente não sabe. Aquela criança, ela decidiu que ela deixar aquele corpo naquele momento, naquelas circunstâncias, iria ajudar mais o crescimento da consciência dela e de todos os envolvidos. E até você, como mãe, você também sabia. Só que você não lembra, que a gente esquece. A gente não lembra do plano. Por isso que a gente fala que é importante deixar nas mãos de Deus. Aí, outra coisa, quando você perde um parceiro, principalmente às vezes você perde um parceiro, um namorado ou um noivo, que você nem chegou a ter aquela convivência. Aí é uma dor muito grande porque você não aceita. Como assim? Eu tava começando, demorei tanto para encontrar minha alma gêmea, agora que eu encontrei, ela foi e a gente nem viveu nada. A gente nem experienciou. Existe razão para tudo. Você não vai entender enquanto você tá aqui. De repente você pode até entender. Se você conseguir sair do luto, que é 75, e se elevar ao amor, aí as respostas vão vir.
Mas é importante que você... É importante, se você quer chorar, se você quer... Cada pessoa sofre o luto de uma maneira. É importante que você passe por esse momento. Para você trabalhar esse trauma, porque quando você não trabalha esse trauma, ele vai se esconder no teu subconsciente e mais tarde ele vai aparecer. Então, se você está pronto para trabalhar esse karma, então você trabalha agora, que aí já fica tranquilo. Mas uma outra coisa que as pessoas, elas têm um erro de entendimento, por exemplo, quando um ente querido morre, você acha que você tem que sofrer. Você tem que mostrar para todo mundo que você tá sofrendo, que você nem quer mais viver, porque aquela pessoa não tá lá. Você acha que o teu sofrimento tá mantendo a ligação entre você e o ente querido. E na verdade, sim, tá mantendo a ligação, mas ele consegue sentir tudo que você tá sentindo. Porque ele não tem... O nosso corpo funciona meio como um escudo. Mas quando você não tem mais o corpo, então a tua percepção, ela é ativada. Então, porque vocês são conectados através do amor, tudo que você sente, aquela pessoa sente. Quando você pensa nela, ela tá sentindo. Muitos, eles ficam do outro lado, os espíritos amigos, eles colocam aquela pessoa para dormir até o pessoal aqui na Terra se acalmarem, porque eles não conseguem suportar a dor dos entes queridos, pensando naquela pessoa. Eles não conseguem suportar. Aí eles têm que ficar dormindo. Se a pessoa já é uma pessoa mais esclarecida, que ela... Aí ela vai lá e consegue superar. Mas mesmo assim ainda sofre. Então, o teu sofrimento, principalmente o teu sofrimento prolongado, não ajuda você e não ajuda a pessoa que morreu. Você não precisa desse sofrimento para manter a ligação. Na verdade, o contrário é que acontece. Quando essa pessoa, mesmo que ela esteja passando por um mal bocado aqui quando estava vivo, vamos dizer que estava vibrando aqui em 175, que é orgulho, quando ela morre, ela não tem mais o corpo, o ego, ele é dissolvido. Porque o ego, ele é criado quando você nasce para ajudar a manter o teu corpo vivo. Você não precisa mais do corpo, o ego é desfeito. Então, automaticamente essa pessoa vai aqui. A menos, claro, se ela estiver muito enraizada aqui no físico, com vícios e outras coisas, pensamentos negativos, aí ela vai criar uma situação que meio que simulando como se ela estivesse aqui ainda. Mas se ela já passou desse estágio, automaticamente ela vai estar aqui. E quando você fala com essa pessoa, essa pessoa está ligada com você através do amor. Sempre que você pensa na pessoa, a pessoa tá te escutando. Mas se você estiver vibrando aqui, em 75, a pessoa tá aqui acima dos 200, ela vai falar com você, você não vai escutar. Eu falo de falar, mas falar através de intuição, dos pensamentos. Porque os teus entes queridos, por exemplo, a tua mãezinha, se a tua mãezinha passou pro outro lado, ela jamais vai aparecer na tua frente para falar contigo se você não estiver preparado. Se você for morrer de medo, ela não vai fazer isso. Porque ela sabe que o medo é o nosso pior inimigo. Quando ela aparecer lá na tua frente, vai te jogar direto na vibração de 100, na frequência de 100. Ela não vai fazer isso. Ela vai tentar falar com você através de sonho, através de intuição. Você vai sentir a presença, ou sentir um perfume, ou de repente uma música que ela gosta vai começar a tocar no rádio. Eles usam várias maneiras de se comunicar.
e você vai saber que ela tá ali com você e vai se sentir bem. Então, eles vão sempre usar uma maneira que você vai perceber, mas sem sentir medo. Mas para isso, você tem que estar vibrando aqui, pelo menos acima dos 200. Você precisa sair aqui do 75, do luto. Deixa eu contar uma história. Eu tenho um amigo que, quando a avó dele estava doente, ele pediu para ela, vó, quando a senhora for pro outro lado, volta e me avisa se a senhora tá bem. Aí ela concordou, tudo bem. 2 dias depois que ela faleceu, a mulher dele sonhou com a avó dele. Ela dizendo que estava bem. Avisa para fulano que eu estou bem. Por que que ela não apareceu direto para ele no sonho? Porque ele estava vibrando aqui em 75, luto. A mulher dele estava mais acessível. Então a vozinha dele baixou aqui, conseguiu conexão com a consciência da mulher dele que estava vibrando, que estava numa frequência mais alta. Aí passou a mensagem para ele. Entendeu? A gente sofre, na maioria das vezes, porque a gente não aceita. Não aceitar que não podia acontecer, que isso não tá certo, como que essa criança morre desse jeito, não teve a experiência de ter a vida adulta, ou ele é tão jovem, tem criança, mas tudo existe uma razão de ser. E lembra que essa só é uma das oportunidades que a gente tem de vir aqui. Que a reencarnação é uma coisa real. Você acredita ou não? Então, aquela experiência veio desse jeito, mas de repente, se ela precisar ou decidir, ela vem e tem uma vida completa. Mas tudo existe uma razão de ser. Deixa eu contar a história de um primo. Ele morreu um pouco antes dos 26 anos, de completar 26 anos. Um menino maravilhoso que sempre amava todo mundo e amado por todo mundo. Ele não perdeu tempo. Ele vivia a vida dele intensamente no sentido de fazer o que ele achava que era certo. E ele nunca guardava mágoa de ninguém. Era uma pessoa que estava sempre ali, na frequência do amor. Todo mundo se sentia bem ao redor dele. Realmente um presente para todo mundo que teve a oportunidade de interagir com ele. Se apaixonou cedo, casou cedo e com 25 anos já tinha 2 filhos. 2 anos antes, apareceu uma doença incurável. E eles tiveram esse processo de 2 anos para ir se acostumando com a ideia dele, de repente, partir antes. Tudo isso foi planejado no plano espiritual. Tudo isso. E sempre por uma razão. Sempre teve uma razão. Ela disse, mas não é justo com a mulher dele. Ela sabia do plano também, infelizmente não lembra. Mas ela sabia do plano também e concordou. Mas existe sempre uma razão. E a razão sempre é que, do jeito que as coisas acontecem, vai ajudar para o crescimento, para a expansão da consciência de todos os envolvidos. Absolutamente todos os envolvidos. Então, eu estava dizendo, quando você está sofrendo por um ente querido, ele sente tudo que você sente. Então, é importante que em vez de você ficar alimentando pensamentos ruins, porque quando você está aqui vibrando em 75, você vai atrair outras energias que estão vibrando também em 75. Eles vão ficar falando coisas de baixa vibração no teu ouvido. Você vai escutar, mas
com o teu livre-arbítrio, você decide se vai querer alimentar aquele pensamento ou não. Então, em vez de você ficar alimentando, não, não aceito, não podia ter acontecido isso e aquilo, você tenta lembrar de coisas boas em relação a essa pessoa. E envia amor para essa pessoa. Envia o amor para essa pessoa, esse amor que está dentro de você. Porque o amor nunca morre. Se o teu ente querido passou para o outro lado e ele te amava, e você o ama, ele continua te amando. Mais ainda, porque quando ele estava no corpo, ele tinha lá a proteção do ego, que agora ele não tem mais. Agora ele consegue perceber tudo com mais clareza. Então ele te ama ainda com mais intensidade. Então o amor nunca morre. E a conexão, ela sempre existe. Você não perde a conexão com o teu ente querido depois que ele morre, se existe amor. Mas para você perceber essa conexão, você tem pelo menos que atravessar isso aqui, ó. Você tem que sair dos 75 e pelo menos atravessar os 175 e chegar pelo menos nos 200, que é coragem. Porque o teu ente querido, ele já tá aqui, ó. Ele tá vibrando acima dos 200. Porque toda alma que encarna na Terra, existe um contrato que apenas almas de pelo menos 6ª dimensão podem encarnar na Terra. A partir da 5ª dimensão, você já sabe que é um com Deus. Então, todo mundo que tá aqui, mesmo os que estão aqui fazendo coisa ruim, a alma deles são boas. São boas. Então, ele já tá vibrando por aqui. Ele não vai falar com você, ele vai tentar, mas você não vai estar escutando, você não vai escutar, você não vai perceber. Então, é importante que você passe pelo teu período de luto, mas não estenda mais do que o necessário. Não estenda mais do que o necessário. E tudo existe uma razão de ser. Não existe acidente. Não aceitar a realidade não adianta. É claro que você vai ter um tempo que você não vai querer aceitar. Mas com o tempo você, ok, foi assim, foi a vontade de Deus, no caso, a pessoa também assinou embaixo, ok, eu acho que isso vai ser bom para todo mundo. Mas o amor nunca morre. O teu ente querido não ainda existe. E o amor entre você e essa pessoa só aumentou. Pelo menos da parte dele. Só aumentou. Mas para você perceber esse amor, você precisa sair do luto. Aí você vai perceber esse amor. Então, espero que tenha ajudado. Se você ainda não está inscrito no meu canal, vai lá, subscreve. Tem um botãozinho aí no canto da tela. Subscreve pro meu canal. Acho que mais ou menos é aqui. Que é assim. Subscreve no canal. Aperta o botãozinho aí do gostei e divulga para os seus amigos. Muito amor e luz para todos vocês. E eu amo cada um de vocês.